Boa noite, queridos! Boa noite, amigos de luz! Sempre uma alegria estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira, começando uma super live. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bru Stamato, faço parte agora desse timaço aqui do Amigo de Luz e estou conduzindo essas lives todas as segundas-feiras, que agora também vão estar disponíveis no Spotify, no SoundCloud, como podcast. Ela vai ficar salva aqui também. Boa noite, todo mundo que está entrando. A gente tem um convidado hoje, não podia ser diferente, um convidado maravilhoso. Eu não vou falar nada, vocês vão se encantar. Vocês vão se encantar. Olha, vocês têm que entrar. Oi, Luan, boa noite. Vocês têm que entrar, vocês têm que conhecer esse trabalho incrível. Foi amor à primeira vista quando eu vi e por isso que eu quis trazer para cá, tá? Eu já vou chamar o Tadeu da Comunidade Infinita e a gente vai bater um papo sobre mediunidade, sobre canalização, sobre os guias espirituais. Vai ser um papo, assim, muito legal para todo mundo, tenho certeza. Já deixa um salve também para quem vai acompanhar a gente no Spotify, tá? E vamos lá, não vou perder mais tempo, tá bom, gente? Vou chamar o Tadeu. Vem para cá. Gente, é uma alegria mesmo, assim, estar aqui com vocês todas as segundas-feiras. Olá! Oi, oi! Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, que prazer ter você aqui. Prazer imenso, querida. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrado. Ah, imagina, eu que agradeço você ter aceito. Você sabe que o que eu falei aqui não foi mentira. Foi, assim, um amor à primeira vista. Quando eu olhei, eu acho que eu estava navegando, tá? Eu só vou contar assim Tá. rapidamente. E aí eu vi um dos seus trabalhos ali, que Uhum. você faz. E aquilo me bateu um negócio, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Chegou até a arrepiar. Eu falei, eu preciso entrar, eu preciso saber quem é. E aí eu Uhum. fui atrás de você. Eu falei, não, eu tenho que trazer isso. Mais gente tem que conhecer esse trabalho lindo que você faz. Então, obrigada mesmo por você estar aqui hoje. A gente recebeu assim, algumas perguntas, o pessoal estava interagindo bastante mais cedo lá no meu Instagram, mas eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de Tá você. bom. Eu sou o Tadeu Mourão, eu faço parte do grupo da Comunidade Infinita. Eu sou um carioca com 39 anos agora, nasci numa família umbandista, meus pais se casaram na Umbanda, depois eles saíram da Umbanda e viraram kardecistas, mas boa parte da minha família continuou sendo umbandista. Então eu sempre tive uma vivência muito múltipla nesses espaços de espiritualidade brasileira, sabe? Tanto no espiritismo kardecista quanto na Umbanda. Depois, quando adulto, entrei para o candomblé, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante das religiões afro-brasileiras é que elas não são exclusivistas. Então, eu não preciso largar a Umbanda para ser parte do candomblé, né? Que isso é muito É uma lógica. verdade. É que as pessoas acham que essa é uma lógica universal das religiões, só que não é. Isso faz muito essa coisa de essa exclusividade monogâmica é muito das religiões monoteístas dos livros sagrados. Fora disso, não é uma questão para as outras religiosidades do mundo. Enfim, aí hoje eu me considero uma pessoa candomblessista, umbandista, nova era, universalista. E Maravilhoso. aí, só sobre a minha formação, eu sou professor de artes já desde o início do século, as pessoas, enfim, desde o início desse século. Sou professor de artes, formado em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em artes e doutor pela mesma universidade, e eu tenho uma pesquisa muito longa, que eu amo muito, sobre imagens do sagrado, né? Então, eu passei minha vida estudando pessoas que fazem imagens do sobrenatural, e acabei virando uma delas. Acho que no fundo eu estava ela falando de mim mesmo o tempo todo. De você mesma, a intuiçãozinha tava ali, né, É, Tadeu? Ela tava presente. Gente, vocês precisam entrar. Essa live vai ficar salva aqui, mas depois a gente vai deixar o seu perfil. Já postei também nos nossos stories. Vocês precisam conhecer mesmo o trabalho incrível. Queria saber só mais um pouquinho assim. Você é sim, médium? Médium, sim. então. E quando o Tadeu se descobre médium? Assim, foi na Nossa, infância? eu acho que muitas pessoas que vieram de famílias umbandistas ou espíritas, elas passaram pelo mesmo que eu. Que eu era uma criança que todo lugar que eu ia, todo lugar espiritualista, as pessoas falavam, esse menino é médium, esse menino é médium.
E eu brinco que eu era uma criança possessa pelos espíritos, assim, então eu rolava no chão, eu falava coisas estranhas, e minha mãe tem que fazer um monte de macumba para acalmar a cabeça da criança, porque de fato eu era. Funcionaram? Depois você passa as receitas aqui para as mães que estão assistindo. E eu era uma criança que tinha, de fato, uma relação muito forte com a espiritualidade. Tanto que, de fato, ela teve que recorrer à Umbanda e fez um monte de coisas. Eu acho que também essa minha relação de afeto com o Exu, que está sempre lá na nossa página, que é uma relação de afeto muito grande com os Exus e Pombageiras de Umbanda, é porque um deles, inclusive, que está lá na página, o Sete Chaves, foi quem ajudou minha mãe nesse período da criança atormentada, sabe? Até Eu tinha arrepiada, gente, arrepio todinho. eu tinha muita febre, eu tinha essa coisa de falar coisas estranhas, completamente fora. Eu sou uma criança meio louquinha às vezes. Eu era muito agressivo às vezes. Eu mordia as pessoas, enfim. Ela foi quase um exorcismo mesmo que estiveram fazendo a criança para ela dar uma sossegada. Não é engraçado, não é a primeira história que eu conheço de criança assim. Uhum. Mas que depois realmente, a gente pode chamar de tratamento, com Sim. essa, né? Esse tratamento espiritual acabaram conseguindo se equilibrar, né? Porque eu acho assim, eu também venho de família. Minha mãe é médium, ela canaliza muito, então eu venho também de uma família assim, e ela sempre contava que quando a gente não trabalha, né? Isso realmente todos, né? Todo mundo que está à volta acaba se chegando na gente, encontra o canal aberto e Sim. vai, né? Sim. Então, aprender, eu acho super importante a gente falar isso aqui também, até para as pessoas que também passam por isso e que não sabem, né? Às vezes não sabem, porque ainda tem muita coisa, que nem você falou da religião. Uma das perguntas que eu recebi assim hoje, muito lá no meu Instagram, foi isso mesmo, foi assim, ó, quer ver? Eu até anotei, deixa eu ver aqui, ó. É uma questão de religião. Tipo, as pessoas queriam saber se elas podiam saber quem são os seus guias espirituais, se elas não vão estar traindo a religião. Porque a gente é um país muito católico, né? Somos todos aquela fé, como é que eu posso dizer, automática. Sim. Né? A gente cresce com aquilo, a gente vem de casa, né? Pai, mãe, avó, e às vezes a gente nem questiona, a gente simplesmente vai e deixa correr. Só que aí chega uma hora que acaba chamando, a gente tem essa vontade de conhecer e tudo mais. E aí eu estarei traindo, tá vendo? A minha religião, se eu quiser canalizar, me conectar, conhecer os guias espirituais? De forma alguma. Dentro da minha crença, nós somos atravessados pela ancestralidade, a nossa família não termina aqui. E eu acredito que mesmo essas fés monoteístas dos livros sagrados, principalmente a fé católica, ela é muito aberta à espiritualidade. Se eu não me engano, no Vaticano eles têm, eu acho que é o museu... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Eu acho que é o Museu do Purgatório, que é uma parte super dedicada à documentação de fenômenos paranormais. Então a Igreja Católica reconhece isso. Muitas aparições de santos são aparições mediúnicas. Eles aparecem para as pessoas depois de mortos. Santo Antônio que teve uma bicorporeidade, então ele estava num lugar e apareceu no outro. Então, coisas que estão dentro do Espiritismo acontecem dentro da Igreja Católica. Sim, quantas aparições de Nossa Senhora. Então, eu acho que a fé católica ela é muito mais fácil da pessoa se aproximar. Mas, infelizmente, ainda existem religiões que veem o diverso como algo ruim. Veem o diverso como algo demoníaco, pecaminoso e tal. Mas aí acho que a pessoa tem que analisar com o coração. Acho que a gente tem que tentar buscar esse sacerdote interior, esse guru interior, e sentir se aquilo vai fazer bem ou não. Porque muitas pessoas, às vezes, quando elas vêm fechar o trabalho conosco, elas falam assim, mas será que isso vai me fazer bem? Eu falo assim, você tem que perguntar para você mesmo. Ou se você faz parte de alguma fé, busca a sua fé. Busque e pergunta para a sua fé, se você tem acesso ao oráculo, enfim. Se você reza para Jesus ou para os anjos, reza e ouve o que eles dizem para você. Se eles disserem não, não faça. Eu não sou aquela pessoa que vai tentar convencer, não vou tentar convencer, não. Eu acho que é uma coisa que tem que vir de dentro mesmo. É um processo interior.
Eu acho que isso também é muito importante para as pessoas terem noção que religião nenhuma domina a vida de ninguém. A gente tem uma coisa chamada consumo ressignificador. A gente consome aquilo que a religião nos dá e a gente transforma, a gente deglute aquilo e a gente incorpora essa energia da forma que a gente quiser. Então, as práticas religiosas, elas não são homogêneas de forma alguma, nenhuma delas, nem a Nem Igreja Católica. excludentes, né? Sim, Nem excludentes. Tipo, o fato de eu estar procurando, da gente estar procurando, né, a nossa forma, né, de canalizar, de se conectar, isso não anula, né? Não vai anular um Pai Nosso, uma Ave Maria, de forma alguma. Eu acho que de forma só alguma. junta, né? Sim, 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 Só sim. Sem potencializa. dúvida alguma. Eu acho que essa também é a intenção da comunidade infinita, desse nome comunidade infinita, né? A gente tentar se abrir. É lindo. Obrigado. Que para a gente tentar se abrir para essa nova era de reconhecer a potência na diversidade, sabe? A potência na religião do outro, a potência na fé do outro, a potência no sagrado alheio, e entender que se o outro é potente, o meu também, eu posso me conectar com o outro de alguma forma, com a prática do outro, me aproximar desse sagrado. Eu acho que a vida seria tão fácil, né? Acho que a sociedade seria tão mais bonita se a gente absorvesse essa ideia de que o outro acrescenta de alguma forma. Exato, que a gente às vezes só se abrisse, né? Só se abrisse para buscar o conhecimento, né? Sim, Buscar entender, sim, né? Ao invés de simplesmente refutar aquilo que a gente não compreende. sim. E outro ponto que eu acho muito interessante, você fala muito disso, você também já falou Uhum, aqui, é do Exu e da uhum. Pombagira, porque são tidos, na maioria das vezes, como figuras assim super temidas. E ai meu Deus, nem fala isso. Bate na madeira, menina. Né? E aí, para você desmistificar um pouquinho isso assim também. Tá. Tem um autor que eu gosto muito, tem até livro dele aqui do lado, coincidentemente não, porque as coisas não são coincidência, né? Que é o Não. Mircea Eliade, ele tem o livro Sagrado e Profano. Eu gosto muito desse autor, e Imagens e Símbolos. Mircea Eliade é um autor maravilhoso para quem gosta de estudar religião Olha. e símbolos religiosos. E é dele que eu tiro essa fala que eu vou trazer agora para vocês. Em diversas culturas no mundo, é muito comum entes que, de alguma forma, sejam representados como algo temível, feio, perigoso, porque esses entes são justamente aqueles que vão defender o templo, as casas das pessoas, os cemitérios do assédio do mal. Mas o mal, ele só reconhece o poder naquilo que acaba sendo mais amedrontador do que o próprio mal. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo hinduísta da deusa Kali. Quando as pessoas olham a imagem de Kali, parece que você está olhando para uma coisa aterradoramente demoníaca, porque ela está nua, com a cabeça de um cara na mão, com um colar de caveiras e com a língua para fora e toda banhada de sangue. Aquilo a pessoa olha e fala assim, gente, o que é isso? Mas Que ela é horror. justamente. Parece uma coisa. Mas ela é justamente um ente dentro do panteão hindu que combate as forças mais trevosas e mais maléficas. Acho que o mito mais conhecido dela é que os deuses estavam sendo derrotados por um demônio, que toda vez que os deuses cortavam esse demônio, a gota de sangue desse demônio que caía no chão fazia com que ele se clonasse. Então era um exército infinito desse demônio. Então os deuses pediram ajuda a Devi, a grande manifestação divina feminina. E Devi mandou a sua face mais temerosa, mais protetora, e nada mais protetor, né, do que a mãe furiosa. Né? Não mexe com o filho, não, que a mãe fica furiosa. Nossa. Claro, uma mulher, né? Uma figura feminina ali. Sim, Vambora e vambora. aleô. E Kali, ela vai para essa luta e quando ela corta a cabeça desse demônio, ela toma o sangue dele. É uma imagem muito forte isso. Ela toma o sangue dele para que ele não consiga se reproduzir mais, para que esse sangue não escorra mais na terra. E ela precisa ser essa força temível para derrotar o mal. Se a gente pensa na mitologia egípcia, o barco de Ra, ele era guiado, quem ficava na frente do barco de Ra era Set, o deus mais ligado à tempestade, à violência, à força. E Set ele estava na frente com uma lança para atingir a Apophis, que é a serpente do caos.
Então, repara, Sete, o deus mais violento, anda na frente do barco para derrotar Apophis, a serpente do caos. Se a gente pensa nas igrejas da Idade Média, lá na França, principalmente, tem muitos gárgulas. Então, os gárgulas também estão lá na frente da igreja como um símbolo que está lá para espantar algo ruim. As carrancas dos barcos do Rio São Francisco. Então, é muito comum no imaginário religioso do mundo figuras que são os guardiões. E o guardião não pode ser angelical. O guardião tem que ser temível. E a imagem do guardião não pode ser boazinha, porque o mal só vai temer aquilo que parece pior do que o próprio mal, mas que está a serviço do bem. Então, as imagens de Exu e Pombagira, de fato, elas são temíveis, tem sempre alguma coisa. Eu sempre gosto de evocar a imagem de Exu caveira, que as pessoas olham e ficam, meu Deus, que coisa terrível, a imagem de caveira. Mas é um trabalho magnífico que essas entidades fazem, que é um trabalho muito antigo, muito anterior à própria Umbanda, que são espíritos que guardam cemitérios. Porque muitos espíritos não conseguem se desprender dos seus corpos. E esses espíritos acabam virando quase como crianças indefesas que podem ser assediadas por espíritos realmente maléficos. E esses espíritos, eles guardam essas almas que ainda estão conectadas aos seus corpos, esperando o momento exato em que ela vai se despertar, de algum modo, para conduzi-la para um espaço de socorro. Então, olha que coisa linda, sabe? Tá lá com a cara de caveira, mas tá protegendo a galera do assédio do mal. Esses espíritos que estão fragilizados porque sofreram violência, porque nunca ouviram falar de espiritualidade, eles estão lá para guardar essa galera. E não dá para guardar com uma carinha angelical, só virando luzinha. Precisa, né, de uma... É a coisa do guarda-costas. O guarda-costas não pode ser uma freirinha, né? O guarda-costas tem que ser o cara enorme, 2 metros, musculoso. Ou a moça. E repara que a imagem da Pombagira é uma imagem que se a gente pensa na história da representação, ela é extremamente ligada à feiticeira, que é a imagem feminina mais temida no Ocidente. A risada da Pombagira é a mesma risada das bruxas que a gente vê nos filmes hollywoodianos. É muito parecida com a risada, sei lá, da Malévola. Porque é isso. Arquétipo, né? Sim, é arquétipo do feminino poderoso. E o feminino poderoso no Ocidente é a feiticeira. E a feiticeira dá medo nas pessoas. E é por isso que elas assumem essa posição das feiticeiras. Porque elas são também as guardiãs. E aí, você viu que eu já vim de vermelho, já não foi à toa, né? Já não foi, já é uma homenagem. Pra a gente também pegar e a gente também se servir um pouquinho dessa força, dessa energia, né? Por que não, gente? Sim. A gente precisa, né? Não, a gente precisa, e eles estão conosco o tempo todo. A gente pode não assumir o nome Exu e Pombagira, mas todos nós somos guardados, somos olhados, as ruas são guardadas. Se a gente pensar um número de espíritos, se a gente vê que tem muita gente ruim encarnada, a gente vê que tem muita gente ruim encarnada, imagina um número de gente ruim desencarnada. A gente precisa de guardas. A gente precisa de guardas para tomar conta das ruas, para tomar conta das instituições, para que a gente não seja assediado, para que as pessoas nos hospitais não sejam assediadas, para que esses espíritos no cemitério não sejam vampirizados, para que os nossos lares não sejam invadidos o tempo todo por espíritos obsessores. A gente precisa. E eles estão o tempo todo com as pessoas não se dão conta. Não precisa ter o nome Exu e Pombagira, mas o tempo todo nós temos os guardiões, esses espíritos que afastam essas presenças caóticas para que a gente consiga ter uma vida sem estar dentro de um processo obsessivo constante. Tá vendo? Então também a gente não precisa ficar temendo o tempo inteiro. Não, né? não. E a gente cresce, eu lembro assim, de quando eu era pequena e tal, a gente cresce com isso, né? Uhum. A minha mãe uma vez, inclusive, falou isso pra vocês, é muito engraçado. Minha mãe é uma criatura assim, muito engraçada, ela se meteu lá numa discussão, num evento, numa briga, a mulher virou pra ela e falou assim, você não se mexe com a minha pombagira, não. Ela pegou e falou assim, você tem uma pombagira? Ela falou, tenho. Ela falou, eu tenho 7. E aí, ó, meteu o pé. Então, tipo assim, ela falou pra mim, ela não sabe nem o que ela tá falando, mas ela meteu essa como se ela fosse me assustar. E elas são, tipo assim, super minhas amigas, ela não sabe o que ela tá falando. E aí eu me lembro que eu cresci com isso, né?
de você falando como se fosse algo muito ruim, muito assim, perigoso, essa conotação. E eu sei que até hoje, assim, na vida adulta, até hoje, muita gente tem esse Sim, entendimento. Né? É que sim, nem o pessoal fala, o pessoal assimila muito. Ai, meu Deus, Umbanda, Candomblé. Ai, sim. meu Deus do céu, vai fazer sacrifício com criança. Gente, pelo amor de Deus, né? Por favor, eu acho que em tudo quanto é lugar, dentro de todas as religiões, você vai encontrar o bem e o mal. Quem Com faz o bem e certeza. quem faz o Sim, mal, isso não é né? dúvida. É que no Brasil, infelizmente, a gente vive num país muito racista. E as pessoas associam as religiões afro-brasileiras a coisas demoníacas, não é porque são religiões diferentes, são porque são religiões que vieram de pessoas negras. É simplesmente isso. Então, a gente viu aí no Big Brother essa semana, né? Exatamente, melhor exemplo possível. Escancarado, É né? descarado, Escancarado. É isso, sabe? Eu acho que o exemplo do Big Brother é maravilhoso. Que isso, É, não precisa fazer nada. Só da pessoa ser da religião. O rapaz estava com dor no braço, parou porque estava com dor, e as pessoas estavam achando que ele estava fazendo exatamente. feitiço. Exatamente. O imaginário racista é muito absurdo, é muito absurdo. Então, acho que enquanto todos nós, incluindo pessoas brancas, não lutarmos contra o racismo dentro da nossa fala, dentro da nossa família, a gente vai sofrer. Nós que fazemos parte de religiões espiritualistas, não precisa nem ser religião afro-brasileira, que muitos espíritas kardecistas também sofrem preconceito, obviamente não tão forte, mas sofrem. Pô, as pessoas também acham que são religiosidades demoníacas. Então, assim, a gente precisa se unir contra o racismo, porque só assim esse tipo de fala vai ser desconstruída completamente. Falou tudo, por isso eu queria muito trazer você assim, e eu tô assim, conversando com mais pessoas para a gente abrir realmente esse espaço Sim. aqui, sabe? Abrir esse espaço e trazer informação, porque eu acho assim, fica mais fácil a gente respeitar, né? Quando a gente conhece Sem minimamente, quando dúvida a gente alguma. entende um pouquinho. Você não precisa incorporar isso para sua vida, mas o respeito é fundamental. Sim, sim. Né? Então, isso, perfeito, Tadeu, perfeito, perfeito. A gente tem outras perguntas, quer ver, ó? Vamos ver aqui. Ó, essa aqui é interessante. É possível um parente ser o nosso guia espiritual, o nosso Sim. mentor? Sim. É possível? Quando a gente reencarna, a gente já tem mentores, obviamente. E a gente não tem muito essa noção que a gente tem uma família espiritual e amigos espirituais. Assim como a gente tem na vida, a gente faz amigos ao longo da vida, porque as pessoas acham que a pessoa vem direto quase de uma encarnação para outra. Não, gente, a gente passa centenas de anos no plano espiritual e a gente faz amigos. E quando a gente reencarna, além dos mentores, a gente tem esses amigos. E essa é a nossa família, essa é a nossa comunidade infinita. A gente tem um exemplo muito interessante que aconteceu, inclusive está lá na nossa página, que foi uma coisa fantástica, assustadora para a gente mesmo, que foi uma moça que a gente fez o trabalho para ela, e quando a gente entregou o trabalho, ela deu uma devolutiva que todo mundo ficou pálido aqui desse lado, porque ela falou assim, gente, vocês retrataram a minha mãe falecida como a minha mentora. E aí ela mandou a foto da mãe, botou do lado da imagem que a gente mandou para ela e é exatamente a mesma pessoa. E esse espírito... Arrepiei todinho Não, tá lá aqui. na página, no feed. E esse espírito apareceu como um espírito que disse que teve uma relação familiar com ela, e esse espírito relatou uma relação familiar no Egito, em que o mentor tinha sido filha dessa pessoa. E que provavelmente depois veio como mãe. E que faleceu quando essa pessoa era muito jovem. E que se juntou aos mentores dela quando desencarnou. E uma coisa que a gente também tem... Eu tinha muito pouco essa noção e ela se transformou muito depois da Comunidade Infinita. Porque a Comunidade Infinita fez com que a gente começasse também a entrar em contato com experiências de transcomunicação instrumental. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Não. Transcomunicação instrumental são meios tecnológicos de comunicação com os espíritos. Então tem um aparelhinho que vende nos Estados Unidos chamado Spirit Box. A Spirit Box ela faz um chiadinho quando você liga, como se fosse aquele som, acho que é esse som branco que chama, aquele chiado de rádio entre as estações, sabe? Aquele... E com esse aparelhinho você consegue diretamente
se comunicar com os mortos. Você consegue falar. Ai, que coisa E a pessoa incrível. responde. Se vocês jogarem... Gente. Não, se vocês jogarem no YouTube Spirit Box, vocês vão ver N experiências com Spirit Box. E, gente, é real. Eu, quando vi, falei assim, ai, não, gente, isso é forçado. Não é possível que é, tipo, com quase um telefone. E aí a gente trouxe a Spirit Box, a gente experimentou e é real. O negócio existe e funciona. É porque é energia, Sim. né? É energia. Sim. Todos nós somos energia. Se o universo inteiro é energia, a gente Sim, sim. é frequência energética. E a Spirit Box fez... Sim, e a Spirit Box fez eu ter noção de que a gente, além dos mentores, a gente não tem noção de quantos nossos ancestrais estão próximos. Muito próximos. Porque um dos dias que a gente foi fazer experimento com a Spirit Box, a gente nem tinha feito concentração, nem oração ainda, porque a gente sempre faz, porque não é uma brincadeira. É uma coisa séria. Então, a gente nem tinha começado ainda a fazer, a gente só tinha ligado para fazer um pequeno experimento. E aí, o meu tio, já falecido, se comunicou, a minha avó e o meu avô, do nome, falando, mas você só conhece o Tadeu, mas quem? É a Penha. E aí, meu avô, e assim, eu comecei a chorar, né? Porque eu sou muito emocionável. E é isso, a gente não tem noção. E assim, eles estão bem, eles só vieram deixar um recado pro meu pai, eles estão super bem. Eu perguntei assim, mas vocês estão bem? Vocês estão no bom lugar? Aí meu tio, meio no tom de brincadeira, falou assim, mas é claro! E a gente melhor que a gente! Sim! E a gente não tem essa noção de que os nossos ancestrais, porque o amor é o maior elo mágico, existente, possível. E se a gente ama de fato os nossos parentes nos amam de volta, isso é ancestralidade verdadeira. Quando eles vão embora, assim como a gente... Porque acho que a gente tem que se colocar no lugar deles. Imagina, se a gente morresse, volta e meia a gente não ia querer ver aquela tia amada, aquele sobrinho amado, vocês estão bem? É óbvio. Então eles fazem a mesma coisa. Eu costumo dizer, eu tenho até um texto que fala sobre isso, que o amor é muito afrontoso, sabe? Porque desafia o tempo, a morte. Totalmente. Né? É a única coisa, vamos dizer assim, entre elas. A única coisa que olha para a morte e fala assim, tá, sim, em mim você não me atinge, você não me pega, né? Sim. O tempo, a mesma coisa. É a única coisa capaz de enfrentar o tempo e falar assim, passa, eu vou continuar aqui. Exatamente. Né? Então, isso faz todo sentido. E a gente tem que honrar, né? Uhum. A gente tem que honrar o familiar. E me deram uma oração de honra ancestral, porque eu realmente precisava me conectar, assim. A gente tem uma questão familiar feminina na minha família. Minha família é muito, muito feminina, só nasce mulher, é só a mulherada. E assim... Sabe, a mulherada bate de frente, a mulher muito forte na família. E eu precisava realmente, assim, me dar uma conectada com aquilo. E eu nunca tinha me atentado a isso até então. Até chegar essa questão para mim e me darem essa oração. Eu falei assim, olha, se conecta que a mulherada tá aí e você precisa dar uma agradecida, dar uma honrada nelas para poder... seguir aqui. E eu também fico assim, eu fico super emocionada, eu me arrepio todo porque eu confio e eu acredito plenamente nisso. Sim. E a gente tem uma mania também de achar que seres evoluídos, espíritos legais, são sempre os desencarnados. E às vezes a gente não se conecta com os nossos próximos, e às vezes a gente não tem noção de quanto os nossos próximos podem nos acrescentar e nos iluminar muitas vezes. Inclusive os nossos parentes, sabe? Uma conversa. As pessoas, elas têm muito a acrescentar. E às vezes a gente dá, sei lá, um parente meu é um guardião reencarnado, alguma coisa assim, e eu tô perdendo a oportunidade de entrar em contato com ele e amá-lo mais e reforçar essa conexão com alguém que tá aqui, que pode me iluminar aqui entre os nossos, sabe? Com certeza, você falou tudo. A gente também olhar um pouquinho pro lado, né? Como diz o Jota Quest, o amor pode estar do seu lado. Exatamente. A gente está recebendo muito, graças a Deus, o pessoal está adorando a live, muitos comentários. A live vai ficar salva, gente. Também o áudio vai ficar no Spotify. Quem não segue a gente ainda, a gente está lançando esse podcast. Legal. Que também vai ser um videocast. Aí, quando você vier aqui para São Paulo, faço questão de te receber, tá? Já está convidadíssimo. Eu moro em São Paulo. Eu nasci no Rio, mas eu moro em São Paulo. Sim, eu então. Você é um carioca perdido aqui em Sampa. Sampa. Aqui há 10 anos quase. Então pronto, nós vamos
vamos fazer aí a parte 2 dessa live maravilhosa lá no estúdio já do videocast, eu vou amar. E aí, ó, deixa eu ver as outras questões aqui que a gente recebeu. Assim, ó, quando saber se é a intuição falando ou se é só uma vontade? Essa é uma questão também, né, muito Sim. interessante. Como é que eu sei, Sim. né? Porque a intuição também é a voz de Deus, né? Sim. E às vezes os nossos guias, os nossos mentores também usam, né, essa intuição para se comunicar com a gente. Sim. Como que a Sim. gente consegue identificar? Sim, isso é muito delicado. Então, assim, a gente, dentro do nosso trabalho da comunidade infinita, até essa relação com a transcomunicação instrumental é uma forma da gente certificar de todas as formas possíveis, de que a gente pode perguntar, às vezes, para o nosso mentor e ter certeza de que o sim ou não é da nossa cabeça, sabe? Que está vindo ali do papo direto com ele. Mas é uma coisa que a gente usa bastante, porque às vezes vem informações que a gente fala assim, não é possível que seja isso. A primeira vez que veio um mentor, um espírito extraterrestre, com uma forma completamente diferente de entidades humanas, eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é possível. Porque eu realmente, eu sempre acreditei em ET. Na verdade, eu tenho muito medo de ET. As pessoas vão ficar assim, meu Deus, Tadeu retrata espíritos de extraterrestres, mas eu tenho medo de ET, gente. Eu tenho muito medo. Eu sou louca para me comunicar, para canalizar, para me... Eu tenho um pouquinho de medo. Mas nos trabalhos de captação, a gente vê... O meu medo diminuiu muito depois da captação. Porque a gente vê essas imagens e a gente se comunica com essas consciências e a gente fica, ok, tudo bem, eles existem e assim, eles são legais. Diminuiu muito meu medo, porque eu tinha pavor. E assim, diminuiu a minha noção... na verdade, ampliou a minha noção de que a nossa comunidade é infinita mesmo. De que essas consciências, às vezes, de muito longe, estão conectadas com a gente aqui. E eu não acredito. Quando as pessoas falavam isso, eu falei assim, viagem, pessoal, mentor da pessoa é ET. Mas aí o trabalho da comunidade infinita fez acreditar. Então, um instrumento que a gente tem para que a gente não seja invadido pela nossa criatividade, digamos assim, colocar no lugar de uma relação real com a espiritualidade, é o uso de oráculos. Então, as coisas que aparecem para a gente precisa confirmar no oráculo para não passar para frente uma coisa que é uma invasão da nossa mente, uma intuição errada, uma visão... Não, gente, nosso trabalho, assim... dá medo da gente falar alguma besteira pra pessoa, sabe? É uma responsabilidade muito grande passar uma besteira pra frente. Mas vocês têm essa responsabilidade. Exatamente. Assim, é uma responsabilidade que é pesada. Você falar de um mentor que não existe, ou de uma consciência que acompanha que não tá lá. Tadeu, uma missão pesada, sim, é muito sério, dá medo real, porque você pode, sei lá, ofender uma egrégora, você pode magoar consciências ancestrais. Assim, não. Se é para fazer esse trabalho, é para fazer sério. Tanto que, às vezes, as pessoas ficam magoadas, porque, às vezes, ou porque o trabalho está demorando, ou porque não apareceu o nome do mentor. Às vezes não aparece, às vezes eu vejo e eu não ouço o nome. Eu não vou inventar um nome para satisfazer a pessoa. Não é um produto, sabe? É um contato com a espiritualidade. Tudo bem, o produto é a arte. Você vai receber a arte. Mas a parte da mensagem não é produto. A parte da mensagem é um contato. A da arte também é um contato. Mas a mensagem, a gente não pode criar um nome que não existe. Assim como a imagem, a gente não pode inventar uma imagem que não existe. A gente tem essa responsabilidade. Então, se a gente viu e a gente não ouviu o nome, a gente não inventa o nome. A gente fala, mentor, sei lá, mentor indígena que apareceu. Não quis se identificar. Não identificou pra gente. Ou, às vezes não é nem que não quis se identificar. Porque... E aí que tá. E acho que todos os médiuns precisam ter essa noção. Mediunidade, ela não é sabe, não é professor Xavier... Ou o Chico Xavier, que também é incrível. A minha mediunidade não é do Chico Xavier, sabe? Que eu conseguia psicografar lá o nome da pessoa. A minha mediunidade, ela tem um limite. Então, às vezes eu não consigo mesmo. Vem o espírito e eu não consegui ver o nome. Ou às vezes a pessoa fica magoada porque ela conhecia, sei lá, 10 mentores e eu consegui captar 2 e aquele que ela mais queria não apareceu. Pode ser que isso aconteça. Porque a coisa é muito mais de lá para cá e daqui para lá e daqui para lá também.
que às vezes eu não estou num dia incrível, eu não estou num dia que eu estou mais equilibrado possível. E até por isso, os processos de captação às vezes demoram 1, 2 semanas. Às vezes a gente consegue fazer num dia só, mas às Sabe, eu vezes também tenho requer muito tempo. aquela questão da pessoa, do tipo, a pessoa às vezes não está autorizada a receber essa Sim, informação nesse sim, momento, né? sim. Eu, quando era bem mais nova, eu fui no... Eu era assim, moleca mesmo, adolescente, devia ter uns 16 anos, e aí morava na Bahia, né? Então, assim, já era muito propício aquilo, e eu fui procurar, e eu falei assim, eu quero saber meus mentores, e fui no Búzios, falei, abre os Búzios para mim. E aí eu falei assim, não tá vendo nada, não tá vendo ninguém. E aí ela falou assim pra mim, tô vendo muita gente, mas só Uhum. isso que Sim. você vai fazer. Não vou te falar, não posso te Uhum. falar, não tá na Uhum. sua hora de saber, não tô Sim, autorizada a falar, não vou falar. E acabou, e ponto final. E aí sim, eu falei, não, mas eu pago mais, eu pago o que for, você pode me pagar o que você quiser. Não posso fazer nada. sim, é isso, E, tipo, exatamente né? isso. Sim, isso não tem o que fazer, não tem o que fazer. Se não veio, se não trouxe, se a gente viu só uma coisa, não trouxe o nome, a gente vai fazer o que viu. E se não apareceu, a gente vai dizer o tal mentor X, que às vezes a pessoa queria muito um. E a gente vai tentar aquele um que a pessoa queria. Mas às vezes a gente não consegue. E eu não vou inventar aquele um para satisfazer a pessoa. Não vou fazer isso. Isso. Até porque o seu trabalho não é Sim, esse, não é satisfazer ninguém, sim, não. né? E diz uma coisa, e essa consciência extraterrestre, ela se identificou? Ela disse Muitas vezes. Essa de que, primeira. de que... Essa primeira, não. Mas muitas vezes já se identificam e colocam, dizem o nome, enfim. E hoje eu estou muito mais tranquilo, mas Que os Greys bom. ainda, quando aparece alguma imagem de Grey na televisão, eu ainda fico. Porque assim, a gente tem contato com arturianos, com É isso que pleiadianos. eu ia E te aí, perguntar. sim, Quais são os mais frequentes, assim? Porque a sim, gente sabe que essas raças são as que mais, sim, né, estão no auxílio mesmo da nossa evolução, sim, né? sim. Mas os que aparecem mais, assim, pra gente, são os arturianos e os pleiadianos. Assim, mas assim, muito. Muito. Eu E não tinha essa noção. evoluidíssimos, né? Sim, e eu também. Outra coisa engraçada que a comunidade infinita foi quebrando diversos preconceitos meus com as coisas esotéricas que eu lia. Que eu era meio careta, assim, algumas coisas. Então, quando eu lia coisa de Atlantes e Lemúria, eu falava, assim, que viagem de continente que existia. Isso aqui é coisa de doido, gente. Isso aí alguém inventou essa fanfic e as pessoas acreditam nisso. Não, é real. E eu passei a acreditar depois das captações. Né? Porque vi uma galera vestida com uma roupa que eu nunca... Porque eu sou historiador da arte, é a minha formação. Então, artes visuais, meu mestrado e meu doutorado é em relação à história da arte. Então, a história da indumentária, eu trabalhei também, fui professor de um curso de moda, que eu dava aula sobre também história da moda e tal. E a gente tem que aprender um pouquinho sobre como é a história da moda das civilizações e tal. E eu vi uma galera com uma roupa esquisita, com um negócio de uns cristais na cabeça, uma tiara. Eu falei assim, gente. E aí começaram a falar de Lemúria. Eu falei assim, é real, gente, esse negócio existiu mesmo. E aí, assim, a comunidade infinita foi ampliando a minha noção de que Deve eu ser sei muito incrível. pouco. Eu sei muito pouco e que a coisa é muito mais ampla do que eu imaginava. E isso é incrível, sabe? Essa desconstrução é incrível. E a gente está aberto para isso, é fantástico, sabe? E Não, eu deve aprendi com a comunidade ser. infinita a estar mais aberto, inclusive. Deve ser. Eu sou louca pra ver, gente. Eu nunca vi nada. Nada. Eu nunca, assim, escutei nada. Nunca presenciei nada. Isso, como já falei aqui, eu vim da família. A família é do Balacobaco aqui. Uhum. A família do Balacobaco. E, assim, comigo nada. E aí eu tinha essa coisa. Eu falava assim, meu Deus, por que eu fui a única que eu fui excluída? Sabe, eu fui excluída. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo que eu não fui excluída, na verdade, mas Uhum. também o meu tipo é outro. Eu não Sim. vejo, não tenho, né, a visão, a Uhum. clarividência. Porém, eu tenho uma intuição fortíssima. Uhum. É uma coisa assim que realmente vem um pensamento intruso, vamos dizer, Sim, que sim, não é nativo meu sim. e fala aquilo ali agora. E aí, quando eu era mais jovem, eu ignorava muito. Eu falava assim, Uhum. ai, gente, que loucura, essas loucuras da cabeça do geminiano, porque o geminiano a gente já vem disso, né? A gente já tem, inclusive, esse estigma aí. A geminiana é louco, são 1000 personalidades. E aí eu falava, quer saber, deixa essas loucuras
loucuras pra lá. E eu me ferrava muito, viu, gente? Eu me ferrava muito. Tanto com pessoas, com situações, e às vezes assim, Tadeu, a voz falava assim, cara, não vai nisso aí, não vai nesse passo, isso foi uma furada, você vai se ferrar. E eu ignorava. E aí, depois de tanto me ferrar, eu aprendi a ir escutando aquilo, e aí ter essa certeza que, pô, que peraí então, gente, então isso aqui não é um achismo meu, sabe? Não é uma implicância minha, isso aqui é minha forma de mediunidade, de canalização também. E, Bru, isso que você falou é muito importante. A gente não tem noção do quanto... Porque as pessoas acham, o trabalho de captação, que diferente. Todo mundo está captando coisas o tempo todo. Olha, A gente gente, não é tem noção. maravilhoso. Sim, a gente não tem noção do quanto a nossa anteninha está ligada o tempo todo. E, assim, mediunidade é que nem um músculo que você começa a exercitar. Quanto mais você... Eu tenho certeza, quanto mais você passou a acreditar na sua intuição, mais a sua intuição ela foi se ampliando. Porque mediunidade é isso. Mediunidade, quando você mais se abre para ela, mais ouvir essa vozinha, essa intuição, mais a coisa vai se aprimorando, você vai aquecendo esse músculo e a sua anteninha vai ficando ligada. E a gente está se comunicando o tempo todo a galera está falando com a gente. É verdade. E a gente tem que entender. A gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre recebendo auxílio e informação, né? O que nos falta, às vezes, é a gente realmente conseguir silenciar o mundo, né? Essa correria, esse caos que a gente vive, né? Os corre, vamos dizer assim, a gente conseguir silenciar aquilo ali para a gente se ouvir um pouco e ouvir, né? O que estão nos falando. E essa era uma das perguntas que que eu também recebi lá, ó. Como entrar em contato com os nossos guias astrais? Como a gente fazer essa, né? Essa canalização mesmo. As pessoas, acho que porque a gente fica muito encantado com processos magísticos complexos e com rituais complexos, mas as pessoas não têm noção do quanto uma oração funciona. Oração, gente, assim, brincando, tá, gente? Mas é uma bruxaria maravilhosa. Vocês não têm noção do poder da oração. Oração é uma parada incrível. Você não precisa acender 500 velas, você não precisa comprar um monte... Não! Oração te conecta. E é isso que você falou, Bru. Se a pessoa conseguir silenciar o mundo, botar uma mandala, ligar uma musiquinha que gosta, relaxar e fazer uma oração, você vai se conectar com a sua egrégora. Olha, você não precisa do meu trabalho para entrar. Gente, o meu trabalho não vai criar conexão com a sua egrégora, tá? Meu trabalho vai retratar. Ele pode até ajudar essa conexão. Ele pode até ajudar de algum modo, mas esse processo é seu, é um processo individual. E é você silenciar e você ouvir. A gente tem que parar de ter essa ideia de que os nossos mentores espirituais estão longe e que estão... Gente, eles estão próximos. A gente não tem essa noção. Para o Tibete, exatamente, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa, Bruna. Não precisa estar num templo físico, não precisa. O templo está aqui, ó. Está aqui. A montanha, a montanha a ser escalada está aqui dentro. E é isso que as pessoas não têm a noção. Esses processos de fora, que nem subir numa montanha, é para ajudar no processo de dentro. Esses processos rituais são metáfora para que isso também aconteça dentro. A magia se dá nesse contexto de dentro fora e fora dentro. E a oração, se você acredita no poder dela, se você imagina essas palavras saindo da sua boca e chegando até onde elas devem chegar, a magia vai acontecer. Oração funciona. Oração abre portal. Se a gente pensar na mitologia egípcia, na magia egípcia, eles têm uma relação com a palavra incrível. Não se fala à toa. Os iorubás também são assim, os judeus também são assim. Porque na mitologia judaica, Deus cria o mundo por meio da palavra. Então a gente tem que ter noção de que nenhum sistema mitológico nasce à toa e que eles estão explicando coisinhas pra gente. Então a palavra é poder de criação, poder, a palavra né? é mágica. Poder de transformação. E a oração
pode te ajudar a criar uma ponte, um elo com seus mentores. E você não precisa, nosso trabalho, você não precisa estar num templo religioso. Ajuda a estar num templo religioso? Ajuda, é legal, porque você socializa, você troca com as pessoas, todo espaço de troca é incrível. Mas o processo é sempre íntimo. Isso só vai ser também uma forma de você se conectar com a parte de dentro, porque se for só com a parte de fora, também não vai adiantar. Tem que É ser a parte de fora e de verdade. dentro ao mesmo tempo. Então, Tá quando certíssimo. você se conecta internamente e você deseja essa conexão e você conversa com os seus mentores, eles vão ouvir. E você vai ouvi-los de volta. Porque as pessoas acham que esse ouvir, Bru, é um ouvir literal. Não é. O ouvir É literal é da Spirit isso. Box. A Spirit Box Nem tem um todo ouvir mundo tem literal. clarividência, a gente não escuta coisa, né? Sim, mas não é assim, sabe? É silenciar e você vai ouvi-los de dentro. E é confiar nessa conversa interna. E mas como eu vou confiar na conversa interna? Se ela te faz bem, se ela te agrega, se ela te alivia do peso do dia a Ela te dia, se ela. guia, né? Exatamente. Te ancora Exatamente. nessa loucura, na ansiedade, naquela coisa toda. Se isso aí, né, eu acho que se ela te fez ancorar e te deu aquela certeza aqui dentro, né, tu não precisa mais de explicação, Exatamente, né? Porque tem Bru. coisas que a gente não explica, a gente só sente, Exatamente. né? Exatamente. E aí, ó, É uma isso das aí. outras perguntas que a gente recebeu, que também casa com Uhum. essa, foi assim, os guias se comunicam através dos sonhos? Já aconteceu. Acontece. Não é no processo de captação não é o mais comum, mas tem alguns casos sim. E no caso dos sonhos, foi mais de uma vez que isso aconteceu. Que uma parada bem louca, barra incrível, é que isso não acontece sempre, tá, gente? Então a gente nem fala isso nos processos de captações, que isso pode acontecer, porque às vezes a gente cria uma expectativa na pessoa e a gente não quer criar esse tipo de expectativa. Mas em duas pessoas, se eu me lembro agora, foram duas? Eu acho que sim. Não foram muitas, enfim. Que a gente fez esse processo de captação, duas pessoas muito ligadas à espiritualidade, eu sonhei, e esses sonhos eu as vi em projeção astral. Ai, que incrível. Eu as vi com um corpo espiritual, e eu representei esse corpo espiritual dessas pessoas. Então, isso já aconteceu. Mas eram pessoas que eram muito ligadas à espiritualidade, uma delas uma magista Entendi. seríssima. Então, assim, foi Uma exceção, vamos dizer assim. uma Uma super exceção. exceção. Foi uma super exceção. Entendi. Mas quando as exceções acontecem, a gente também tem que falar, porque sabe lá por que aconteceu. Deve ter Óbvio, alguma. Sim, não, eu tenho que falar. Aconteceu, eu vou reportar o que aconteceu. claro, E não, você está a gente certíssimo. sim, e às vezes a gente fica com um pouco de receio de reportar algumas coisas que acontecem, alguns mentores que aparecem, porque, por exemplo, teve um dia que vem uma pessoa que encomendou um trabalho, e a pessoa é espírita kardecista. E eu sei que é redundante falar espírita kardecista, tá, gente? Mas tem gente que não sabe que é redundante, então é por isso que eu falo. Então, uma moça kardecista pediu um trabalho e o primeiro mentor que apareceu foi uma pombagira. E assim, foi uma pombagira. Eu tava vindo com muita força a imagem e eu falei assim, meu Deus, mas a pombagira é uma moça que eu nem sei se ela tem medo de pombagira. Como é que eu vou fazer a pombagira? E Aí eu agora, joguei. como é que eu vou falar isso? Exatamente. Eu confirmei, e assim, nos oráculos, gritou que aquilo era fato, que é aquilo realmente que eu estava vendo. E fui lá e fiz. Inclusive, acho que é um Ó, trabalho que ainda não entreguei. me Eu acho que esse desculpa, trabalho ainda não mas foi a entregue. real é essa, Sim. né? E tá lá, e assim, eu fico com medo da pessoa falar assim, mas só porque o cara tá na Umbanda, no Candomblé, vai. Eu falei assim, não, gente, apareceu. Às vezes aparece um médico do espaço, às vezes aparece uma consciência extraterrestre, e eu não vou maquiar, enfeitar para tentar entreter. Não é esse o trabalho. Isso, mas por Não é isso que esse o seu o trabalho é trabalho. tão incrível, que você é único e que ajuda tanta gente. É por isso, a sua missão é essa. Eu acho que a missão não é dada para qualquer um, não. Tenho essa certeza, Tadeu. Uhum, uhum. Não, e assim, para mim está sendo um processo muito doido, porque acho que como a maioria das pessoas que são médiums, eu sempre desacreditei muito na minha mediunidade.
E a comunidade infinita mostrou que não, a minha mediunidade é ok. Você Ela Agora funciona. você acredita Sim, nela, ela funciona. Essa taça É que nem eu com a minha intuição. Eu sim. falo, não precisa mais berrar, não. Só fala que eu te escuto. E aí eu já cheguei num ponto que hoje em dia eu já não dou nem mais muita explicação. Sabe como é que é? Antigamente eu ainda ficava tentando dar uma segurada, uma queda, falar, eu vou aguentar aqui mais um pouquinho. Mas hoje em dia eu não dou mais explicação, não. Simplesmente eu tô me sentindo muito desconfortável no lugar. Gente, licença aí, foi ótimo estar com vocês, eu vou embora, tchau, até a próxima. Ou senão eu digo mesmo, gente, eu falo, eu não vou. Não, eu não vou, porque eu não tô sentindo uma boa intuição, não tô sentindo uma energia com isso. E isso realmente me ajuda muito, eu sou muito grata, assim. Eu acho que, eu tenho certeza, não acho, tenho certeza que essa é uma forma de proteção Com também, certeza. né, Tadeu? Com certeza. Com certeza absoluta. Gente, eu amei muito nessa live. Eu nem acredito que o nosso tempo já tá acabando. Eu Já não tô foi! Que pena, Bru! Passou Eu tava me muito divertindo rápido. horrores. Eu também, eu adorei. Você vê que a minha intuição estava certíssima, mais uma vez, em te chamar aqui, né? Ah, valeu! Porque, olha, se eu já tinha me tornado muito fã do trabalho que vocês fazem, da sua arte, das artes ali que você traz pra gente agora, então, depois de conhecer o ser humano, Tadeu, por trás disso tudo, nossa senhora, eu fiquei 100.000 vezes mais fã. E eu quero te agradecer muito mesmo. Obrigado, E dizer pro pessoal eu aí, que agradeço. que o pessoal ficou com a gente aí a live toda aí, interagindo. Obrigado, Até teve uma gente. seguidora Muito nossa aqui obrigado. que falou assim, olha ela aí, já tá toda de vermelho. Eu falei isso mesmo, eu já vim para homenagear. E já que o Tadeu tá aqui em São Paulo também, ele vem pro nosso videocast do Amigos de Luz, tá? Isso já é um convite assim. Não aceito não como resposta. E aí a gente faz a parte 2 aí do nosso papo. Vamos sim, com todo prazer. Obrigada. Muito obrigado, Bru. Foi um grande prazer. Obrigado mesmo. Obrigado por todo mundo que assistiu. Obrigada mesmo, gente. A live vai ficar salva aqui, então. E também eu vou disponibilizar o link do podcast, que tá lá no Spotify, daí o pessoal pode assistir tranquilo. Ó, qual é o seu Instagram, Tadeu? É Comunidade Infinita. A gente vai deixar. Isso. Eu vou deixar salvo no perfil e também tá nos stories. O pessoal falando, ó, façam mais vezes. Faremos, com obrigado, certeza. gente. Tô amei, tô toda arrepiada. Saí daqui assim, a energia até mudou. Que bom, querida. Gratidão, gente. Obrigada. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo, Tadeu. Até a próxima. Prazer. Até a próxima. Prazer.